Check-up no rádio. Check-up no rádio com o Dr. Marcos Galvão, médico otorrino. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Marcos, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente hoje. Você já deu para perceber que a gente está aqui falando aqui hoje pela... Como é? Pelo nariz que chama? O homem tá meio fanhoso, né? Aquela voz meio hipernasal. fanhoso, né? Nessa época de chuvas, né? Chuva, sol, chuva, né? Quem sofre de problemas das famosas ites, tem alguma medida de como controlar essa situação? Exatamente. Nessas épocas de chuva, de mudança de clima em geral, quem sofre de doença respiratória, seja rinite, seja asma, começa a sofrer um bocadinho, né? Pelas mudanças de clima e de temperatura, e também porque é o período que coincide com a maior circulação dos vírus respiratórios. Então, os vírus que causam a gripe, a síndrome gripal, essa época do ano costumam circular muito. E eu estava conversando aqui com o Marcos, que ele estava me contando da penitência dele esses últimos dias com essa gripe, vamos dizer assim. E a gente sempre lembra uma coisa, né? Eu já disse isso várias vezes e nunca me canso de dizer que é uma boa forma de orientar as pessoas que vão passar por esse processo. A gripe, ela geralmente segue um roteiro, as viroses respiratórias. Os 3 primeiros dias os sintomas costumam ser um pouco mais intensos. Dor na garganta, nariz com muita obstrução, tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo, indisposição. É uma fase onde a secreção do nariz também pode estar um pouco espessa, amarelada, grossa. E é a história natural da doença. 4º dia, normalmente ela começa a dar uma estabilizada. E do 5º dia em diante, o que é que a gente espera? Que o paciente comece a melhorar. Então, os 3 primeiros dias muito intensos, a partir do 5º dia, os sintomas começam a ceder e a gente vai evoluindo para a ausência total dos sintomas, que deve ocorrer ali entre o 7º e o 10º dia. E nessa fase inicial, não precisa desespero de estar correndo para tomar antibiótico, corticoides e por aí vai. O que é que você tem que fazer? Sintomáticos. Então você toma dipirona, melhora a dor de cabeça, melhora a febre, melhora a moleza no corpo. Lava o nariz com soro para descongestionar. Se hidrata bastante. Evita dormir em ambientes muito frios, porque o frio acaba congestionando e irritando a via respiratória. E depois do 5º dia, se os sintomas persistirem intensos ou não começarem a melhorar, aí sim é a hora da gente pensar numa intervenção um pouco mais drástica, vamos dizer assim, com o uso de outras medicações. Chegou 7, 10 dias e o paciente, em vez de melhorar, começou a piorar. Aquela secreção que já estava clarinha começou a ficar amarela esverdeada. Ressurgimento da febre, ela tinha ido embora e começou a aparecer de novo. A tosse que era seca e começou a ficar cheia. Dor na face. Aí é o sinal de alerta, onde aquele paciente vai precisar ser avaliado pelo médico e ter alguma medicação prescrita para ele fazer como terminar de ficar bom e evitar dessa gripe ficar uma gripe mal curada, como diz o outro. E a gripe mal curada, no caso, ela sempre vai deixar sequelas? Na verdade é assim, o que a gente chama de gripe mal curada é exatamente a situação em que a gripe evoluiu para alguma complicação. É aquele paciente que começou gripado e está evoluindo para sinusite, para otite, otalgia, dor no ouvido, está evoluindo para inflamação dos brônquios, que a gente conhece no popular como bronquite, pneumonia. Então são essas complicações que a gente acaba tendo que tratar nessas fases mais avançadas da gripe, em torno do 7º ao 10º dia, para poder deixar o paciente bom de tudo e evitar de vir sequelas depois. Aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Marcos, bom dia. Minha sobrinha, aliás, a sobrinha do meu esposo, ela só tem 3 anos de idade, né? Ela gripou e o catarro estava muito amarelo e esverdeado. O que é que significa isso? Olha, é como a gente estava explicando aqui. Se esse catarro amarelado esverdeado estiver nos 3 primeiros dias, 4 primeiros dias de doença, é esperado. É a história natural de uma gripe. Mas se esse catarro amarelo esverdeado no nariz
ele tiver presente aí depois do 5º dia, principalmente entre o 7º e 10º dia do início dos sintomas, é sinal de que ela evoluiu para uma complicação por uma infecção bacteriana, que a gente conhece como sinusite, e que vai precisar de um antibiótico para poder terminar de resolver o problema dela. Puxando o gancho aí, crianças nessa faixa etária, principalmente as que frequentam a escola, ali entre 2 e 6 anos de idade, elas gripam com muita facilidade. O sistema imunológico delas é desorganizado e essa desorganização faz com que os vírus e as bactérias costumem fazer a festa com eles. E é esperado que uma criança nessa faixa etária que frequente a escola adoeça de 7 a 10 vezes por ano. E em muitas dessas oportunidades ela vai acabar precisando do antibiótico exatamente por causa desse desequilíbrio do sistema imunológico inerente à idade. Você tocou num assunto bem interessante, né? Porque crianças, por exemplo, as crianças hoje começam a frequentar a escola muito cedo, né? Com um ano de idade já está aí nas escolas, enfim, né? Nas creches. E essas crianças adoecem muito mais, não é isso? Isso. É bom, você pode até ser uma pergunta meio dura, mas é bom essa criança adoecer? Fortalece o sistema imunológico dela? Rapaz, não, eu não vejo por esse lado, né? Tem gente que diz assim, deixa essa criança na terra, expõe essa criança ao sol, tá pegando, adquirindo anticorpo, imunidade. Eu não vejo isso como sendo bom, porque eu acho que adoecer não é bom. Né? Eu acho que ela podia adquirir essa imunidade sem ficar doente, tendo o contato mais moderado e comedido. O que muitas vezes me perguntam no consultório é assim, eu vou tirar o menino da escola. E aí eu também não recomendo, né? Porque ele vai perder muito da socialização, do aprendizado. O mundo de hoje não é o mundo de 30 anos atrás. Então, se 30 anos atrás a gente começava a estudar com 5, 6 anos de idade, hoje a realidade existe que a gente comece mais cedo, né? Então, eu não vejo por esse lado de, deixa adoecer mesmo. Não, eu acho que se a gente puder minimizar essa fase difícil, é melhor. E uma das formas disso é criar a criança num ambiente realmente limpo e cumprir os programas de vacinação, né? Que estão aí exatamente para ajudar nessa fase difícil da vida da criança. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos lá, trazer aqui, bom dia. Bom dia, doutor. Eu sofro muito com sinusite e rinite. Gostaria de saber se dexametasona é bom para isso. E sinto coceira muito grande no ouvido. O que será? Sofro demais, viu, com rinite e sinusite. Qual o remédio indicado? Sempre tomo dexametasona sem consulta. E aí? É um sofrimento complicado, né? Eu vou dar o primeiro conselho que eu gostaria de dar à senhora, e nem vou cobrar por ele, é que a senhora pare de tomar a dexametasona, né? Porque a dexametasona ela é um corticoide de alta potência e a gente pode até usar na rinite e na sinusite com indicação precisa. Geralmente são crises que evoluem para muita dor na face. E aí a gente precisa realmente fazer um processo de medicação anti-inflamatória. E a dexametasona pode ser usada aí, nunca por períodos muito longos. E a gente sempre diz que o paciente que sofre com rinite, com sinusite, com rinocinusite, ele não precisa sofrer à toa. Porque existe tratamento para controle dos sintomas. Então, na medida que a senhora resolver fazer um tratamento sério, de verdade, bem orientado, com otorrino, com alergologista, a senhora vai ver que seus sintomas vão realmente ser controlados e a senhora não vai mais precisar ficar tomando essa dexametasona. Então, assim, o melhor que a senhora faz agora pela senhora mesma é parar a dexametasona e começar a lavar o nariz com soro, enquanto a senhora faz uma consulta para ter um tratamento orientado. E quanto à questão da coceira no ouvido, imaginando que a senhora tem um quadro de rinite muito forte, essa coceira pode ser inclusive provocada pela rinite. Mas na maioria das vezes as coceiras no ouvido são dermatites, são irritações da pele do ouvido, que a gente chama no popular de eczema.
e que provocam muita irritação e coceira. E tem tratamento também. Olha só que coisa boa. Essa questão do soro fisiológico, isso é uma medida muito fácil e que tem sucesso, né? Fácil, barata, livre de efeito colateral, né? Você não vai ter uma alergia ao soro, por exemplo. E cada vez mais que se pesquisa na área, só se traz benefício. Eu vi um estudo uma vez que o simples fato de você lavar o nariz com soro com frequência diminui as crises de rinite em torno de 80%, né? Aliado à higiene ambiental, né? A manter o ambiente que você vive limpo. Então, não tem por que a gente não fazer. Tem mais perguntas? Bom dia. E Marco Dantas, bom dia, doutor Marcos. Sou eu, Janaína, minha filha Camila, que é paciente do doutor Marcos. Minha filha tem 7 anos, né? E como retornou à escola, apareceu só um sintomazinho de nariz obstruído. Deixei uns 3 dias em casa e o que me salvou muito foi lavagem nasal. E estou fazendo todos os dias, o senhor aconselha, principalmente, que o senhor me recomendou, quando ela chega da escola, a primeira coisa que eu faço, no banheiro, lavagem nasal. Faço pela manhã, quando chega da escola e à noite. Eu acho que é uma das que está melhorando muito, 100%, como eu faço tudo isso assim que ela chega da escola, de aula de reforço e da rua. Obrigado, fique com Deus. E aí, tá correta, Janaína? Isso, é isso mesmo. Janaína merece os aplausos da gente. Existe essa recomendação hoje de que a gente lave o nariz quando chegar da escola, ou adulto quando for à rua resolver alguma coisa e chegar, lavar. Porque imagine que na escola ela está tendo contato com vírus e bactérias. E aqueles vírus e bactérias, eles entram pela via respiratória, entram pelo nariz. Então, antes que eles consigam invadir nosso organismo através da mucosa, a gente está ali limpando, lavando e tirando eles de lá. Então, é uma medida muito boa que ajuda bastante. E é isso mesmo, é manhã, tarde e noite, pelo menos. O ouvinte pergunta aqui no nosso WhatsApp, uma gripe que se estende a 20 dias, ela ainda é gripe ou pode ser outra coisa? Normalmente, se os sintomas gripais se estendem, como a gente comentou anteriormente, por mais de 10 dias, na verdade, nós provavelmente não estamos mais lidando com o vírus da gripe, né? A gente está lidando agora com uma complicação infecciosa, normalmente bacteriana, ou uma sinusite, uma bronquite, pneumonia e por aí vai. É nessas ocasiões que a gente realmente tem que lançar mão de tratamento mais específico e na maioria das vezes esse tratamento vem à base de antibióticos. Outra pergunta, não consigo viver sem ar-condicionado, mas acho que estou com alergia ao ar, o que é que eu posso fazer? Na verdade é assim, a região da gente é complicada, né? A gente diz assim, não, ventilador e ar-condicionado faz mal, mas e quem vai suportar o calor sem um desses dois equipamentos? O que é que eu gosto de orientar? Ventilador, mantenha sempre limpo, né? Tenha o cuidado de estar limpando as hélices para ele não estar espalhando poeira. Longe e sempre girando, nunca parado em direção a você. Ar-condicionado. Hoje em dia a gente tem uma vantagem muito grande que os equipamentos mais novos a gente tem a facilidade de poder controlar a temperatura. Então, evite temperaturas muito baixas. Normalmente no consultório eu peço aos meus pacientes e oriento 24 graus ou mais um pouco, que aí você já resolveu o problema do frio. E o outro problema do ar-condicionado é exatamente o ressecamento que ele provoca no ambiente. Então ele tira a umidade do ambiente. E para balancear isso, você pode colocar um umidificador ou pelo menos uma toalha molhada pendurada no quarto para contornar essa situação e você poder usar ele tranquilo. E lembrar sempre de estar limpando, manter o equipamento limpo, né? Tirar aquela telinha, lavar e de forma regular chamar um técnico para ele fazer a limpeza interna mais detalhada do ar-condicionado. Tem mais perguntas. Doutor Marcos, minha filha essa semana sentiu muita catinga de fumaça. No outro dia já ficou com o nariz obstruído e tossindo seco. Com 2 dias começou a tossir cheio e sai catarro amarelo, né? Quando ela tosse, isso é gripe, dê só antialérgico, no nariz sai secreção clara, ela tem 8 anos e tem rinite. Pronto, geralmente quando a gente tem uma doença infecciosa, uma virose, um quadro gripal, esses sintomas vêm acompanhados de outros sintomas.
fadiga, dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, febre. Então, quando eu tenho esses sintomas respiratórios e eles não estão acompanhados desses outros sintomas, principalmente quando a gente tem um histórico de contato com um fator desencadeante, que foi a inalação da fumaça, a gente pode desconfiar que essa inflamação não veio de um vírus, e sim de um fator ambiental. E aí, num paciente que tem rinite, isso acaba sendo um pouco mais intenso, os sintomas acabam sendo um pouco mais intensos. A partir daí, eu tenho dois caminhos. Tratar com antialérgico, eu não gosto nem de chamar de antialérgico, com antihistamínico, com a crise de rinite. E se só com ele não resolver, como nessa situação que começou a evoluir com a secreção mais amarela, esverdeada, se o problema fosse prolongando, é sinal de que aquela crise pode ter evoluído para uma infecção bacteriana. Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99992-2923. Obrigado por sua participação. Valeu, Marcão. Valeu, Geraldinho. Até a próxima. Até a próxima. 7h30.